Oi, gente, recentemente surgiu uma polêmica com o nome da Mari Maria, porque ela teve algumas falas, né, e numa delas ela falou que ela não acha correto, né, o diagnóstico de crianças autistas ou com algum outro transtorno na idade de 2, 3 anos. E ela teve também outras falas bem responsáveis sobre o tema. Bom, gente, então vamos lá. Eu me chamo Vanessa, né, e eu sou mãe atípica. O meu filho, ele hoje tem 4 anos, mas ele foi diagnosticado com 2 anos, né, com autismo. Eu quero falar pra vocês que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala na internet. Porque assim, querendo ou não, a gente acaba influenciando uma grande porcentagem de pessoas. Principalmente ela, né, gente, que tem uma visibilidade muito grande e pode acabar passando desinformação para uma grande quantidade de pessoas, né, que já estão bem confusas com essas questões do autismo. Dizer que acha que é muito nova a criança com essa idade para um diagnóstico, assim, é uma responsabilidade muito grande da parte dela. Porque nos transtornos, principalmente os de desenvolvimento, a gente precisa intervir muito cedo, né, para não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, retardar o diagnóstico retarda também toda essa evolução, né? Então, assim, a gente não vai conseguir o quê? Tirar o que essa criança tem de melhor, fazer com que ela fique mais funcional. Então, gente, é muito perigoso. Então, assim, é uma coisa, assim, que você tem que prestar muita atenção, né? Nos sinais que a criança dá, nos marcos de desenvolvimento, né? Acompanhar também o limite, né, de cada coisa. Tem limite pra fala, né? Então, hoje em dia, a gente já tem um limite pra fala, um limite pra andar, pra sentar. Né, o meu filho mesmo, assim, ele demorou muito pra sentar, ele demorou muito pra crescer os dentinhos, ele demorou muito pra tudo, né, então foi tudo isso, eu fiquei muito de olho. E uma coisa que é bom falar pra vocês, gente, é que muitos planos de saúde só liberam, gente, as terapias que realmente necessita, todas as horas que necessita, se a criança tiver o laudo de autista. Né, senão é uma briga feia. Se a criança não é laudada, assim, é muito difícil conseguir as terapias que ela realmente precisa. Provavelmente ela nem sabe disso, né, gente? Até porque ela tem uma condição muito diferente da nossa, muito diferente de muitos brasileiros, né? Então é muito importante, gente, se a criança apresentar sinais de autismo, leve no neuropediatra, leve no psicólogo, no lugar que vocês consigam pagar, que vocês consigam ir, né? Então é muito importante para que não comprometa e não limite, né, toda essa funcionalidade da criança que vai vir pela frente. Porque muita gente acha que depois que cresce tudo se resolve, tudo mais, mas não, gente, o autismo é uma coisa que tem que ser tratado desde a infância para e sim ter um desenvolvimento a longo prazo, né, para que a criança consiga desenvolver, né, com aquelas terapias, né, que são assim maravilhosas. Então é muito importante, gente. Então sempre, gente, sempre, quanto antes melhor, isso não é discutível. Quando você tá com câncer, por exemplo, né, você vai lá e recebe o diagnóstico de câncer, você faz o quê? Você vai correndo se tratar. Você não fica esperando, né, vou esperar pra ver se vai melhorar. Não, você não fica. Então por que o autismo tem que ser assim, né, gente? Não. Ainda mais, gente, que a gente tá falando de um transtorno, gente, que tem a ver com o desenvolvimento, gente, meu Deus. Sério, tipo, isso dá até um pouco de raiva, assim, porque, por exemplo, se a criança ela não fazer no momento certo, ela pode ter perdas irreparáveis, né? Então a gente tá falando de uma vida, de um futuro, de algo assim muito grande, muito importante, né? Então assim, a gente tem que cuidar muito, gente, cuidar muito da desinformação. É muito perigoso, muito, muito, muito a gente falar de uma coisa que a gente não sabe, né? Então leiam, gente, estudem, pesquisem, conversem com as neuros, com as pediatras de vocês, sabe? Tem uma dúvida, vai lá, pesquisa, procura. Né, hoje em dia tem muitos médicos incríveis, assim, que eles têm Insta, TikTok, o YouTube também tem alguns vídeos, assim, que eles explicam muito sobre isso, né, eu tô sempre grudada, a gente sempre pesquisando, sempre vendo tudo sobre isso, desde que eu descobri que meu filho era autista, né, então, assim, a gente precisa pesquisar e estudar sobre isso, porque é muito importante. Nós temos que cuidar, gente, o desserviço na internet, o retrocesso, porque falar de autismo já é algo muito complexo, né? Porque cada autista é de um jeito, cada um é único, até os sinais que cada autista dá é totalmente único, né? Então a gente precisa cuidar muito isso. Nós, como mães, gente, não podemos ter vergonha do diagnóstico dos nossos filhos, né? Claro que tem a negação, né? No início é tudo muito difícil, então tem a negação, tem o medo, tem o receio, mas a gente não pode deixar isso tudo nos consumir, né? De tal forma que faça com que a gente tenha vergonha e se importe muito com a opinião dos outros e queira passar essa vibe, né? Essa vida assim, tipo, a minha vida é perfeita e tudo mais, né? Então, assim, saibam, gente, que aceitar, falar sobre isso, né? Então, assim, se colocar no lugar é um ato de amor, né? E se você tem vergonha, se você não gosta, se você não aceita, infelizmente a realidade é que você tá negligenciando o seu filho. Você precisa ter orgulho do seu filho, gente. Uma frase que eu sempre falo pra vocês aqui, porque às vezes a gente fala sobre isso, né? Então eu sempre falo pra vocês, gente, o seu filho, ele tem autismo e não o autismo tem ele. Ele é uma pessoa normal, ele é como outra qualquer. Então você precisa focar no quê? No desenvolvimento dele para que ele seja o mais funcional possível. Você não quer que seu filho seja feliz? Para ele ser feliz, ele precisa ser funcional, né? Então, sim, tem pessoas que têm filho assim nível 3, por exemplo.
E qualquer coisinha que muda, gente, alegria demais. Então, por exemplo, a criança aprendeu a ir no banheiro sozinha com 7, 8 anos. Ai, porque a criança começou a falar com 12. Então, assim, qualquer coisa, gente, qualquer sinal de funcionalidade, a gente comemora muito. Então, assim, a gente precisa desejar e correr atrás para que ele se desenvolva o melhor possível, né? Para que ele não tenha dificuldades causadas pelo autismo na vida adulta dele. Já é bem difícil ser autista, porque o capacitismo existe, né? Ele é real e ele é muito forte, né? Assim, a gente, conforme vai cuidando do nosso filho, passando por situações que o autismo causa, né, na nossa vida, a gente vê que o capacitismo é, tipo, imenso, assim, muito mais do que a gente acha, né? Então, se o capacitismo vir dos pais, aonde a gente vai parar, gente? Aonde que vamos parar se os próprios pais negligenciam, né? Os próprios pais passam essa desinformação, têm vergonha dos filhinhos. Então, tipo, onde a gente vai parar, gente? Ai, gente, eu fico até, assim, meio triste mesmo, porque é complicado, né? Complicado mesmo, assim, uma situação dessa, assim, a gente vê uma coisa dessa, né? E é muito triste, gente, pra uma mãe atípica ver pessoas querendo passar, assim, uma vibe de família perfeita na internet, ou na vida real, querendo esconder de todo mundo, né, por medo, por vergonha, né, sendo que, assim, que a gente só precisa ter amor, né, a gente precisa ter coragem, né, pra enfrentar, porque não é fácil, não vou vir dizer pra vocês que é fácil, porque não é, quem é mãe atípica vai me entender, ou até quem é autista também, né, então não é uma coisa fácil. Mas a gente, assim, querer passar uma vibe de família perfeita, que meu filho é normal, meu filho é incrível, meu filho é maravilhoso. Ele pode ser tudo isso. E ser autista também, né? Então aí tá o capacitismo. É você não querer espanar pro mundo que seu filho é autista, porque você acha que as pessoas vão achar que ele é louco, que ele é estranho, que ele é esquisito, né? E esse preconceito, gente, capacita muito os autistas. Então a gente não pode ter, né? Então a gente tem que cuidar muito pra que sair dessas raízes, né? Então, assim, se desconstruir de tudo isso. Né, e ver que o nosso filho tem sim capacidade. Então, nosso filho pode ser o que ele quiser, ele pode ser médico, advogado, cantor, não importa o grau, né? Então, tipo, se ele for o 1, o 2, o 3, todos passam por batalhas, não existe um grau pior que o outro, né? Cada um tem o seu jeitinho, tem crianças grau 3 que tem coisas melhores que as grau 1, porque evoluiu mais, desenvolveu mais, né? Teve a intervenção certa e tudo mais. Então, o autismo, gente, é uma caixinha de surpresas. Então, a gente nunca sabe se o nosso filho vai ser o quê? Um Albert Einstein da vida, super inteligente, né? Se ele vai ter, assim, um raciocínio mais lento, e não vai saber, tipo, coisas básicas, assim, tipo, como é que se fala, raciocínio lógico, né? Uma deficiência intelectual mesmo, né? Então a gente nunca sabe, né? E as coisas podem acontecer, assim, do nada. Tipo, hoje meu filho tá super bem, tá evoluindo, e com 7 anos ele para de evoluir. Então tem um retrocesso ali, né? Então a gente não sabe. Por isso que a gente não pode capacitar, a gente não pode limitar. Às vezes o limite tá até no nosso pensamento mesmo, né? A gente põe na cabeça que aquilo é errado, que aquilo não funciona, né? Você tira até a fé, né, que você possa ter naquela criança. Então tudo isso é ruim até pra criança, porque elas sentem, né? Então a criança autista, ela sente, ela tem sentimentos como qualquer outra criança. Então a gente precisa o que? Confiar na criança, né? E dar todo esse amor e acolhimento que a criança precisa. Então nós, como pais de autistas, a gente precisa lutar por eles. Pela inclusão, pelo acolhimento da sociedade. Se nós não lutarmos pelos nossos próprios filhos, quem vai, né? Então, assim, eles são pequenininhos, eles não podem ainda lutar. Mas se a gente puder lutar por eles, a gente já tá fazendo um grande favor pra eles, pra sociedade, pra todo mundo. Né? Então hoje eu luto por mim, mas eu tô lutando por outras mães também. Então isso envolve todo mundo e a gente faz uma mudança muito grande, né, na sociedade, né? Então, assim, cuidado com a fala, né? Cuidado com o que a gente fala aí pela internet e tudo mais. Porque você pode estar até fazendo com que as pessoas achem que autismo é frescura, né? Como muita gente já acha, né, gente? Que tem a famosa cara de autista, né? Que muita gente fala, nossa, ele não tem cara de autista, ele é vinho, né? Nossa, então tem muito isso hoje em dia, né? Então a pessoa pensa que a criança é mimada, que a criança tem seletividade alimentar porque ela é birrenta, porque ela não quer comer, porque ela não gosta... Gente, as pessoas, assim, distorcem tudo. Já é uma luta pra gente aprender sobre isso, né? Não é fácil de entender todo esse mundo do autismo. E quando a gente vem e aprende, vai lá uma mãe e fala uma coisa dessa, né, gente? Então, assim, eu tô tentando ser o mais, assim, coerente possível e calma, né, gente? Mas, enfim, né? É uma coisa, assim, que a gente fica bem chateada. Então, pra finalizar, gente, com vocês aqui, eu queria frisar, assim, pra vocês terem muito cuidado para não se influenciar, né, com pessoas, assim, que não têm especificação, né, pessoas, assim, que não entendem nada do que estão falando, às vezes por falta de estudar, por falta de conhecimento, né, independente do motivo. Então, muito cuidado, gente, porque tem pessoas que, sim, têm vergonha do filho, não vão aceitar nunca, né, e preferem usar uma máscara e se esconder e esconder o próprio filhotinho, né, o que é muito mais triste. Nossos filhos só precisam de amor. Né? Então eles precisam de amor, de cuidado. E amar, gente, não é tirar foto no Instagram do linda da criança cheia de filtro. Amar não é o quê, gente? Amar não é botar declarações, eu te amo, eu isso e aquilo, você mudou a minha vida. Não. Amar tem muito mais a ver com atitudes.
né? E principalmente atitudes que você não toma. Já é muito difícil fazer as terapias pelo SUS, é muito difícil fazer também pelo plano de saúde, gente. Não é porque a pessoa tem plano que ela tem acesso a tudo, não é bem assim, né? Então eu já tive mais de um plano. E assim, sem processo, sem terapia. É praticamente assim, sabe? É nessa vibe mesmo. Porque assim, se a gente não corre atrás, a gente não consegue fazer as terapias, né? Então assim, o meu filho, ele foi diagnosticado com 2 anos, né? Então bem novinho, né? Pra algumas pessoas aí, né? Não tem nem idade ainda pra ser diagnosticado. Enfim, bem novinho, né? E foi um alívio pra mim, assim, porque eu tava vendo todos os sinais que ele tinha. Desde um aninho eu já comecei a reparar, gente, porque eu sou reparadeira mesmo, eu reparava tudo. Ele começou a ficar agressivo. Eu nem lembro mais, gente, faz muito tempo, faz 3 anos. Então, assim, ele tinha muitos sinais de autismo. Eu lembro que eu pesquisei, eu botei no Google ali, meu filho tá fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu pesquisei, fiz um estudo imenso ali, né, e levei ele no médico, pra ter a certeza. E sim, gente, ganhou o laudinho dele, porque sim, ele é autista, né. Então, eu não vou fugir, porque eu não tenho vergonha, eu não tenho medo que vão pensar. Eu tô, não vou nem poder falar uma palavrão, mas eu tô pouco me, vocês entenderam, né. Então, assim, eu não me importo, gente, sério, de coração, assim, eu só me importo que meu filho se desenvolva. E eu acho que tá certo, né, eu acho que esse é o meu papel como mãe, né, gente. Eu acho que eu preciso, assim, lutar para que ele se desenvolva e fique uma criança extremamente funcional, como todas as outras, né? Então ele é autista, né, gente? É um fato. Nós não podemos ter vergonhas de transtornos, né? De doenças também, porque ninguém tá livre, gente. Ninguém tá livre de ter um filho cego, um filho cadeirante, um filho síndrome de Down. Ninguém tá livre. Por isso, sempre cuidem, gente. Qualquer sinal diferente, vocês procurem um médico. Então, pra finalizar, gente, não tenham medo. O diagnóstico do seu filho pode salvar a vida dele, né? Então, o cuidado que você tem com ele hoje pode fazer uma diferença enorme no futuro, né? Na fase adulta dele, até no desenvolvimento também. Então, às vezes é legal, né, os pais fazerem terapia pra entender melhor tudo isso, né? E às vezes até aceitar de uma forma mais tranquila. Até pra não trazerem responsabilidade, né, pra internet num assunto tão delicado que é o autismo.